salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Jane. Segundamos, então bora de Berserk, Guts e Shirk versus Papudins. Berserk episódio 47. Hoje vai ser 2 em 1, porque são bem curtinhos, então vai ser o 47 e o 48. Lembrando que Berserk é totalmente patrocinados por vocês, então gratidão demais a todos os patrocinadores. Quem tiver interesse em continuar essa saga aí e poder me ajudar também de outra forma, por favor, vai lá no Instagram que tá fixado todas as informações, valores e regras, beleza? E lembrando também que tá patrocinado até o episódio 51, garantidaço, graças a cada um de vocês. Então, sem mais enrolação, bora, deixar aquele like, né? Claro, bora! Vamos embora, a mar está lá fora. Sabia, são piratas. Diz Sônia. O do tapa-olho começa a falar. Olha aqui todos vocês. Existem regras solenes quando se trata da sociedade adulta. Mesmo agindo por algum senso de justiça, se você as pisoteia, isso exige um pouco de punição. Ensinar boas maneiras às crianças é responsabilidade dos adultos, afinal. Um dos que foram atacados por Mil, com seu braço pendurado pelo resto da pele, suplica: por favor, chefe, mata essas pestes. O chefe começa a morder a mão pendurada do homem e a puxa até arrancá-la. Pronto, tá melhor. Nós nos mostramos sinceros agora. Abraçamos um negócio que nos permite encarar a sociedade de frente. Vocês carecem de refinamento de caráter, cavalheiros. Droga! Eu achava que um pirata tivesse mais orgulho. Diz Isidro. Mil então levanta e avança no pirata e o ataca. O pirata se defende com sua espada. Mil continua investindo e o pirata segue bloqueando todos os ataques. Como é habilidoso! A escola ortodoxa aristocrática de combate. Você parece ter bastante experiência para sua idade, mas... dizia o pirata dando um salto para trás, caindo em um barco. Mil o segue e sobe ao barco também, e eles continuam a trocar investidas de espadas. É quando o pirata balança o barco com uma perna, fazendo Mil perder o equilíbrio e cair. Então, o pirata o rende, mirando a espada no pescoço do rapaz. Você já lutou em um terreno instável como este? Isso é diferença de experiência. Você não deve provocar adultos, moleque. Agora então... como vamos resolver isso? Você parece ser de família nobre. Talvez eu possa obter um resgate de seus parentes. Com esse rostinho bonito, provavelmente renderia uma boa grana vendido em um harém-kuchan. Nesse momento, Isidro salta na direção do pirata. Nossa! Fetch a fine price. Vou achar um belíssimo preço se eu vender você como um homem prostituto para o Império dos Kuchan. Não, pro harém dos Kuchan. Que isso, galera? Pesado, hein? Eita, quer vender o menino? Teria uma boa grana vendido em um harém-kuchan. Nesse momento, Isidro salta na O subsolo foi mais educado, lógico, né? Não sei nem se ele pode falar, não sei nem se eu podia falar essa palavra, mas enfim, agora já foi. Direção do pirata e investe com sua espada. O pirata consegue se defender. Isidro continua atacando e o pirata bloqueando. No meio da luta, eles pulam em vários barcos. Você consegue acompanhar meu ritmo nos barcos, elogia o pirata. Então pede para Isidro esperar um momento. Ainda precisa melhorar, mas com seu estilo de luta, você daria um bom pirata. Então, que tal trabalhar para mim? Eita! Vou treinar sua personalidade. Vai se lascar. O pirata então faz uma lâmina sair de sua perna de pau e chuta, mirando o rosto do garoto. Por pouco ele consegue desviar e se joga pro lado. É assim que os adultos lutam, garoto. Você é bem animado, mas sua esgrima é de um novato inexperiente. Numa luta de espada, há uma sede de sangue que indica que você quer a vida de seu oponente. E a sua mão não tem isso. Nunca matou ninguém, né? Shirk estava para agir, mas Sônia diz que espere. É quando alguém, armadurado, deitado no barco e coberto por um pano, segura a perna do pirata e levanta, fazendo o pirata cair. Depois ele joga tanto o pirata quanto o Isidro no mar. Logo quando eu consigo esquecer minha fome e dormir, quem é você? Como se atreve a colocar suas botas no rosto de um cavaleiro? Ele logo percebe os homens com as crianças, começa a girar sua clava, se aproxima e os ataca. Enquanto o cavaleiro descia o cacete nos bandidos, quem que é esse, meu Deus? Isidro sobe no barco e o pirata começa a pedir por ajuda, pois não sabe nadar. Como resposta, Isidro lhe lasca o remo na cabeça. Depois, o cavaleiro da clava continua metendo a porrada nos bandidos, enquanto Sônia, Shirk, Isidro e Mil saíam do local com as crianças. Ai, que Eles bom. passam por um beco, onde estava Guts. Ele assistiu toda a confusão. Decidiu agir apenas se necessário.
O grupo de resgate leva as crianças pra fora da cidade. Só O que observando. deixa Milo confuso. Como conseguimos tirar tantos colchões da cidade sem sermos parados? O que está acontecendo? Sônia diz pra Shirky que esse será o segredinho das duas. Milo então pergunta o que vão fazer a respeito das crianças. Sônia responde que decidiu levá-las para casa. O cavaleiro diz que ela não deveria fazer o que lhe der na telha. Já decidi. Como médium eu ordeno. Além do mais, não acho que nosso general vai ligar pra isso. Milo acaba cedendo. Tá bom, vamos levá-las para acampamento. Uma espada é lançada e Milo a segura. Eu peguei isso dos piratas durante a confusão. Pode levar. Milo acha um absurdo usar uma espada roubada, mas Isidro o diz para não agir como superior e questiona. Como vai protegê-los desarmado? Milo apenas o encara, sem ter o que responder, pois sabia que o garoto estava certo. E foi você quem derrubou sua espada no oceano, seu lesado. O menino provoca. verdade. Pirralho, você parecia um sapo lutando. E você uma lata enferrujada, tremendo no barco como um bêbado. Enquanto os dois começavam uma batalha, Sônia chama a atenção de Shirky e a pergunta se não quer vir também. A bruxa fica sem reação. Sônia então oferece a mão e argumenta que onde ela vive, existem todos os tipos de pessoas. Vagabundos, plebeus, cuxãs, até não humanos. Lá, ninguém é discriminado. Shirky parece ficar Uai, mas... Então... Pera. Uai, ela tá tentando levar eles pro acampamento onde tá o Griffith? E aquela galera lá que segue ele, é isso mesmo? Putz, vai dar merda. tentada. Ela lembra da leva de soldados, do corredor de mortos. Isidro a vê cabisbaixa, hesitante, e acaba levando um soco na cara. Você não devia ficar de guarda baixa numa luta. Aconteceu o mesmo contra os piratas. Você não conseguiu matá-los, mesmo eles empunhando Eita, suas espadas contra oxi. você. Eles continuam a pancadaria. E Shirky percebe que no portão da cidade, Guts estava os esperando. Shirky agradece o convite, mas diz que tem um lugar para onde voltar. Antes da despedida, as garotas finalmente apresentam seus nomes. Melhor Os assim. rapazes, com rostos inchados, fazem o mesmo. Indo embora, Mil diz: irei me lembrar de você, Ishlo. É Isidro. Por fim, Sônia diz pra Shirky sair o mais rápido possível dessa cidade. Então, a jovem bruxa recebe uma imagem do que parece ser o futuro. Um amontoado Oxi, de corpos oxi. mortos, deixando de recordação a cidade em chamas. Vamos nos encontrar de novo, Coruja da Floresta. São as últimas palavras de Sônia para Shirky. Isidro a chama para voltar para junto dos outros. Ela E é- antes que esqueça, Desculpa que eu disse o teu chapéu. e Varela pede pro garoto falar numa língua humana. Então ele usa Puck como rádio Bumblebee. Desculpe pelo que eu disse sobre o seu chapéu. Por fim, Shirky o agradece por ter vindo e ambos seguem o caminho de volta para a cidade. Anoitece. E o grupo vai jantar no refeitório da pousada. Todas as pousadas da cidade estavam iguais. Bêbados, brigas e meretrizes. Um dos bêbados vai até Casca. Ei, gata, se cada vez que eu pensar em tu sumir um pedacinho de mim... Epa, cadê eu? Sai daqui, papudinho. É, Por some gentileza, mesmo. não coloque seus pés sobre a mesa enquanto comemos. Farnese logo desce as escadas, trazendo Shirky. A bruxa se sentia estranha, pois colocou roupas comuns, doadas pela dona do estabelecimento. Shirky diz que é muito apertado, é difícil de se mexer, além de que é perturbador não estar segurando seu cajado. Você se disfarçou bem. Ninguém vai desconfiar que você é uma bruxa capaz de destruir a cidade. Shirky fica com cara de bunda e os elfos lançam olhares de reprovação. Ué, o que foi? Mais bêbados se aproximam do grupo, dessa vez pra zarar Farnese também. Um deles, enquanto balançava seu copo, acaba espirrando bebida no vestido de Shirky. E Guts logo o acerta com um murro na cara. Esse é o pagamento por ter sujado a roupa nova da garota. Uma confusão se inicia. Era uma clássica briga de bar. Aquele cavaleiro que outrora dormia em um barco e descia o cacete nos piratas, louco! aproveita a confusão para comer o alimento que estava sobre as mesas. A confusão acaba quando Shirky nocauteia um bêbado, o acertando com uma garrafada na cabeça. Bom golpe. Guts elogia. Apesar desse mundo humano estar cheio de vulgaridades, de idiotas e de feios, mesmo com tudo isso, Shirky ainda podia sorrir. Ah. Ai, que susto, pensei que tá... Pela manhã, Ai, no que susto, acampamento pensei que dos tinha acabado Falcões, já. Charlotte e Anna, agora mais amiga e parceira do que criada, trabalhavam na cozinha. Charlotte havia preparado um bolo e Anna a incentiva a levar alguns pedaços para Griffith. Charlotte não queria incomodá-lo, mas sua amiga a convence e ela vai. Ela caminha até onde estava o falcão, plantado de pé, com um belo céu azul no fundo. Era como uma pintura, uma fatia da eternidade. Fazia a princesa sentir que não deveria tocá-lo.
é quando alguém o chama pelo nome. Sônia havia chegado. Ela corre até o general e o abraça, o que claramente deixa Charlotte enciumada. Sônia diz que a aventura foi muito divertida e o completa que pra ele... Ai, eu sabia, cara, que essa menina aí enfeitiçada por esse bocó aí, esse filho da puta. Foi mal, gente, eu tenho raiva dele, não tem como. Sabia, ela tava tentando levar eles pra aí. Nossa, graças a Deus não deu certo. E ela não chegou a ver o Guts, né? Porque o Guts ficou, como ele ficou escondido durante aquela briga toda, que bom, pelo menos ela não vai comentar, né? Que viu ele, né? Um cara diferente, com uma espada enorme, porque aí o Griffith ia atrás dele. Vamos ver, né? Nem Vai tanto, comentar sobre pois a graças bruxa. a Sônia, ele está exausto. Bom Será? trabalho, meu. Descanse um pouco. Depois pode me contar o que está acontecendo naquela cidade. E o que aconteceu com sua cara também. Sim, senhor. Charlotte se aproxima, pedindo licença. Griffith então a apresenta. Enquanto a princesa oferecia o bolo que preparou, Sônia a encarava com olhos sinistros. Ela vai até a cesta de Charlotte e pega umas fatias. Depois de uma mordida, diz que está delicioso e entrega uma para Griffith. Ele elogia o trabalho da princesa. Muito bom. Tem um ótimo aroma. Doce. Faz a boca sorrir. Eu nunca achei que iria comer algo tão bom em um campo de batalha. Obrigado, Charlotte. A princesa diz estar feliz que ele tenha gostado, e Sônia segue a encarando. Mule, percebendo que a garota estava sendo inconveniente, a puxa pelo braço para deixar Griffith e Charlotte às sós. Mostre um pouco de consideração. Griffith está tão ocupado que os dois quase não passam tempo juntos. Você pode sentir o que tem dentro do coração das pessoas, então deveria ser legal. Por muitos anos ela tem vivido sozinha, cercada por inimigos. Você sabe o quanto ela foi atormentada pela solidão e ansiedade? Agora, finalmente, ela está com seu amor. Colocando uma fatia de bolo na boca de Mule para calá-lo, Sônia se retira. Ao anoitecer, ela percorreu pela floresta, seguindo o caminho por onde o rio corria, e acabou se encontrando com Arvine, sozinho, próximo a uma fogueira, tocando alaúde. Ela pergunta se pode se aquecer na fogueira, como quiser. Ele responde. Sônia para ouvir a música. Música legal, ela diz. Mas me parece um pouco solitária. Você está sempre sozinho, né? Não sente a solidão? Eu sou um caçador. Me sinto melhor quando estou sozinho. Sônia pergunta se caçadores estão sempre sozinhos. Alguns não. Mas eu estou sempre sozinho. Caço por mim mesmo. Por dias, você corre por montanhas e rios, perseguindo a presa, se escondendo na vastidão da floresta, noite após noite, até perder o senso de tempo. E então, antes de se dar conta, você se transformou em um animal. Eita! Sônia diz que também costumava ficar sozinha, Ele não tem vendo coisas que os outros não podiam ver, Nunca tinha ouvindo reparado, não. sons que os outros não podiam ouvir, como se estivesse em outro mundo, pois era diferente. Mas essa solidão não era sentida quando estava com ele. Ao som da solitária e leniente música, a garota adormece. Arvine a cobre com seu sobretudo para protegê-la do frio. Naquela noite, ela teve um sonho, brincando numa floresta enluarada. E no sonho tinha um papagaio e uma coruja. Ah, a história que ela contou pra Shirk. Bora, galera, pro próximo episódio aqui, o 48. Já vou deixar aquele precioso like. E se você também puder deixar o like, eu agradeço demais. Então, bora. Deixa o like, né? Deixei. Ok. No dia seguinte, na pousada, o treinamento de Farnese começava. Oh. Ela precisava fechar os olhos e moldar a imagem da maçã que estava à sua frente, mas encontrava dificuldades. A imagem ainda estava embaranhada. A essência da mágica está nos pensamentos, guiados pelo reino espiritual. Farnese, você já entrou em contato com um pedaço do mundo espiritual. Shirk diz. Farnese então lembra dos trolls e ogros e também daquela luz. Aquela a caverna bruxa lá. explica. Sobre aquela luz de 4 cores, eu mesma fui para o reino espiritual. E lá eu rezei pelas assistências dos reis dos 4 lagos. No reino espiritual, existem vários territórios onde propósitos, força, memórias passadas e agouros estão ligados harmoniosamente. E no meio disso, para não perder sua mente, é necessário criar uma cópia estável
estável de seu corpo dentro do reino espiritual, uma cópia sólida e estável de seu corpo. Nós, usuários da magia, o chamamos de corpo luminoso. Essa maçã que está em suas mãos é um passo importante para aprender sobre o corpo luminoso. Pratique várias vezes, dê o seu melhor. Farnese começa a se concentrar, mas de repente, Casca toma a maçã de sua mão e come. Isidro, Sérpico e Puck subiam as escadas, enquanto reclamavam que a busca foi inútil. O objetivo deles era arranjar um navio. Eles conversaram com vários mercadores, donos de barcos, mas todos os navios estão sendo usados para a guerra. Guts, ainda em repouso, diz que estava confiante quanto a isso, mas parece que não vão poder continuar tão facilmente. É quando Farnese diz que ela pode resolver isso. Todos a olham, como se perguntassem como ela faria isso. Sérpico parecia saber o que ela tinha em mente. Ela diz que vai sair um pouco e chama Sérpico para ir com ela. Coloca um sobretudo e uma espada na cintura. Uma espada com um símbolo de trevo de 4 folhas na bainha. Mais tarde, numa grande mansão com o mesmo símbolo de trevo de 4 folhas próximo do teto, um jovem reclamava com seu pai. Eu fiz como você disse. Nesses 3 anos eu estabeleci o ramo de administrador. Esse ramo controla a compra de peles, linho, alumínio e chumbo para o norte inteiro. É hora de reconhecer minhas habilidades. Por favor, deixe-me ser o centro. Antes que completasse, o jovem é interrompido por seu pai, o Lord Van Dymion. Habilidades? Você está apenas andando sobre o caminho que eu já trilhei. O rapaz continua a reclamar, sobretudo porque seu irmão, Georgio, tem o cargo de supervisor geral da divisão de contabilidades do Vaticano e é gerente da corporação de bancos Van Dymion. Mas o Lorde não quer mais ouvir objeções e manda seu filho se retirar. Enquanto ele sai, um funcionário aproxima-se do senhor e comunica que uma convidada chegou, exibindo a espada dela. Trata-se de uma dama trajando vestimentas masculinas, acompanhada por alguém que aparenta ser seu servo. A dama se identificou como Farnese de Van Dymion. O que disse? O Lorde logo vai ao encontro de seus filhos. Quanto mais ele se aproxima, mais Farnese se encolhia e tremia. Suas mãos finalmente se desenlaçam e sua boca se entreabre para proferir palavras. Mas antes que pudesse articular além de uma sílaba, o pai a interrompe e indaga qual é o propósito de sua presença naquele lugar. As mãos da dama voltam a se juntar. Caralho, será que eu sou tão ruim assim de memória pra algumas coisas, gente? Ele já apareceu antes? Uai, pai do Farnese, rapaz. Eu ouvi sobre os cavaleiros das correntes sagradas. Quando estavam rondando Albion, foram mortos pela invasão dos Kushans. Claro, não direi que é culpa sua, mas você era líder dos cavaleiros. E então não apenas volta viva, mas também se esconde. Você deveria ter reportado a situação para a corte na capital e ir a julgamento. Parece que você, aonde quer que esteja, nasceu só para manchar o nome da casa Van Dymion. Antes que a notícia se espalhe, permaneça silenciosa nessa mansão. Farnese baixa a cabeça e diz: sim, pai. O Lorde então simplesmente passa por Farnese e Sérpico. Este, por sua vez, grita pelo nome de Farnese. Era como se o grito a despertasse. Ela cerra o punho e grita por seu pai. Então ele vira o seu rosto um pouquinho para o lado, como se a mandasse falar. Farnese volta a tremer, lacrimejar e só murmura as palavras: eu, amigos, navio. O homem simplesmente volta a seguir o seu caminho. E o som de seus passos se afastando ecoa naquele imenso salão. Sérpico tenta reconfortar Farnese. E do andar de cima, o filho que antes reclamava de sua posição os via. Mais tarde, Farnese se banhava na mansão. Era uma sensação estranha, pois fazia tempo que não se banhava sozinha. Ela se pergunta se Casca lavou o cabelo direito. As criadas entram, trazendo toalhas e roupas. Após secá-la, a vestem com um vestido. Ela pergunta sobre sua adaga e armadura. Uma das criadas diz que estavam danificadas, então mandou jogá-las no lixo. E acrescenta que se Farnese quiser, pode encomendar outras. Rapidamente, Farnese se manda pelos corredores da casa, mesmo antes de completar o seu vestido. Ela vai até a criada que despachava o lixo, pega a adaga e a armadura que Shirk lhe deu e respira aliviada. Logo, seu irmão, que antes a observava de cima, se aproxima e a diz que mudou muito. Posteriormente,
ele e Farnese desfrutam de um passeio pelo jardim da mansão. Ele compartilhou que tinha conhecimento dos eventos envolvendo os Cavaleiros das Correntes Sagradas, assegurando que ela não era a culpada. Expressou descontentamento em relação ao pai, que havia deixado a filha desamparada, demonstrando total desinteresse ao renunciar às suas obrigações paternais. Ele completou que até quando Farnese incendiou a mansão, a responsabilidade recaía sobre o pai, pois ele havia a criado dessa maneira. Mesmo quando a apelidaram de filha do demônio de Van Dymion, a culpa residia nele. Aquele homem só pensa em nós como ferramentas da máquina Van Dymion. Aqueles que não se encaixam em seu padrão são deixados de lado. Farnese nota o descontentamento nos olhos de seu irmão, que após um breve silêncio, questiona o motivo dela estar na mansão. Ela diz que precisa de um navio para viajar para o oeste. Checaram todas as docas de Vitranies, mas todos os navios estavam sendo usados para a guerra. Por isso, ela pensou em pedir ajuda ao pai. O irmão diz que por conta da guerra, talvez nem o pai consiga um navio livre para viajar. Então, com os olhos de alguém que pensa em um plano malicioso, diz: um navio. Talvez eu consiga fazer algo a respeito. Mas fazendo isso, terei que pedir um favor em troca. Mantendo considerável distância, Sérpico apenas observava. Mais tarde, na pousada, Puck e Isidro apostavam numa corrida de caranguejos. Quando Shirk chega com os preparativos para o jantar, todos se ajeitam na mesa. Guts estava para se juntar a eles, mas Shirk o diz para continuar em repouso e oferece dar a sopa na boca dele, o deixando com cara de bunda. Afinal, para alguém que carrega a Dragon Slayer e já se atirou numa floresta em chamas, segurar um prato de sopa quente não é nada demais. Eu posso comer sozinho. De repente, Sérpico com vestimentas nobres chega. Shirk acaba derrubando a sopa em Guts. Sérpico evitava olhar os demais nos olhos. Um barco está sendo preparado. Farnese não vai mais voltar aqui. O quê? E quem vai cuidar da casca? Sérpico então entrega um documento. Com isso, vocês irão conseguir qualquer navio e tripulação da cidade. Ué, mas o que aconteceu com não ela? quebrem o selo. E Shirk, quero devolver essas coisas que me emprestou. Muito obrigado. O quê? Quando Shirk recebe os objetos espirituais, tanto os de Sérpico quanto os de Farnese, ela tem uma leve visão de Farnese, com vestimentas nobres, se despedindo da adaga e armadura. A família Van Dymion agradece por trazerem Farnese de volta para casa. Pode não ser uma recompensa tão grande, mas suas despesas nessa cidade serão pagas pela família Van Dymion. Sérpico começa a descer as escadas. Guts levanta e pergunta se ele não pode, ao menos, dizer o motivo. Não tenho mais nada a dizer. Então seria bom termos um último encontro. Não há razão para isso. Sérpico então se vai. Shirk tenta falar mentalmente com Farnese, mas aparentemente ela retirou o fio de cabelo do dedo. Ela diz que, quando tocou nas mãos de Sérpico, viu a cara triste de Farnese. E parece que Sérpico também não sabe o que está acontecendo. Não sou muito de ficar metendo meu nariz no problema dos outros, mas isso não me cheira bem. Pois é. Ei, coisinhas. Que foi? Quero que façam uma coisa. E Varela fica coisada. Como assim coisinhas no plural? Sérpico se mandava em uma elegante carruagem, com os coisinhas em seu encalço. Puck se sentia um agente secreto. Estava animado demais. Boa. Eles continuam a segui-lo até a mansão. Quando entram, esbanja. Afinal, qual é a melhor forma de descobrir segredos? É só mandar os dois, né? Eles podem ficar invisíveis para as pessoas. Eles comem todo o banquete, deixando os cozinheiros confusos. Uou, isso é ótimo, me sinto uma celebridade. Pois é, mas acabamos perdendo o Picolino. Então o que você tá fazendo tirando uma soneca? Levanta! Enquanto chutava o coco de Puck, e Varela percebe Farnese atravessando uma porta para a estufa. Enquanto admirava as flores, Farnese é surpreendida por seu irmão, que apresenta um amigo. Prazer em conhecê-lo, Farnese de Van Dymion. Eu sou Roderick de Stoffer. O Van Dymion Jr. diz que Roderick é o futuro marido de Farnese, que é cumprimentada por um beijo. Nossa, ela pediu um favor, aí ele já quer que ela casa com um cara totalmente aleatório. Tipo, esse era o único... Esse era o pedido dele? Tipo assim, você me deve um favor? Na mão. Eu ficaria muito grato se você me chamasse de Roderick, senhorita Farnese. Do teto de vidro, Não dá pra Varela levar a e sério Puck, com que essa parecia dublagem. inconsciente, assistiam à cena.
Todas as flores da estufa foram plantadas por Roderick para agradar Farnese. Ela agradece, dizendo que são lindas. E Varela diz que isso é ultrajante e decide voltar, arrastando Puck. Sérpico parecia notar as coisinhas se mandarem. De volta à pousada, e Varela conta tudo. A maioria assume que Farnese se cansou da jornada e quis voltar para sua vida de nobre. Mas Não. Guts percebe que é exatamente o contrário. Ela está se casando para nós termos um navio. Ou algo assim. Casamentos assim são como regras para os nobres. Nós esquecemos que ela é filha de um nobre de alto escalão. Isidro pergunta o que vão fazer. Guts reflete que isso o é que eu algo falei que ela mesmo. mesma deveria decidir. Casca, enquanto brincava com o documento que lhes meu daria Deus. acesso a um navio, acaba o deixando cair na fogueira. Não! Guts diz que o navio, em troca da cuidadora da casca e da boa refeição de Sérpico, não Puta que pariu, e aí? Nossa, não, casca. documento que lhes daria acesso a um navio, acaba o deixando cair na fogueira. Guts diz que o navio, em troca da cuidadora da casca e da boa refeição de Sérpico, não faz sentido. Simplesmente não é uma troca justa. Não. Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio. Se puder, quiser e tiver coragem, mande um pix de qualquer valor para ajudar com o projeto, que teu nome aparece no final. Se quiser e tiver coragem. É, meu amigo. E ele merece demais. Muito criativo, muito bom. Gente do céu. Gostei. Ainda acho que o Guts ainda vai recuperar a Farnese de alguma forma, porque já que a casca queimou, o negócio que daria permissão pra eles terem um navio foi embora. Então, assim, e aí? Eles não vão conseguir o navio porque queimou o negócio. Então, tem que buscar a Farnese, né? Foi bem tranquilo. Assim, de verdade, gente, eu amo esses episódios, são mais tranquilos, dá pra gente dar uma respirada, ninguém morreu, ninguém foi cortado ao meio, então isso já é bom demais. Porque Berserk, eu nunca sei o que vai acontecer no próximo episódio. Se vai ser alguém vai morrer, alguém vai ser capturado, e vai ter luta, não vai, nossa. Gente, gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado aí da reação. Essa foi uma merda isso aqui que fizeram com a Farnese, tadinha. Mas eu tenho certeza que ela vai voltar para o grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim muito importante pra eu comentar. Eu realmente não lembro do pai dela, gente. Se ele apareceu, foi muito rápido. Porque assim, esses caras aí são muito parecidos. Eu acho ele bem parecido com o pai da Charlotte, na verdade, né? Eles são muito parecidos, esses reis. O design do rosto. Então, às vezes, eu posso até confundir. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele precioso like. Comenta qualquer coisa aí embaixo que ajuda demais no engajamento. Se inscreva se você não é inscrito. Gratidão por todo o apoio dos patrocinadores, dos inscritos, dos membros. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!